dias. Mateus capítulo 9, verso 17. Vê o que Deus tem para nós nesse texto, amém? Ninguém conhece, ninguém ouviu esse texto esse final de semana, desde sexta-feira, amém? Esse texto já foi falado pela pastora Fátima, pelos irmãos que se apresentarem aqui, já foi cantado, mas sempre a Bíblia ela se renova, sempre tem algo mais que Deus quer falar em cada texto. E às vezes um versículo, uma vez eu fiz uma experiência, eu era itinerante, pregava em muitas igrejas, eu peguei um versículo e disse: eu vou pregar em todas as igrejas que fui convidado a esse versículo, e eu quero saber se eu vou conseguir repetir a mesma mensagem. Eu me esforçava para tentar repetir a mesma mensagem. Eu vou te falar, eu preguei 19 vezes, não repeti uma mensagem sequer, no mesmo versículo. Entenda uma coisa, a palavra de Deus ela se renova. Aleluia. Quantos acharam esse texto? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amados, eu queria chamar a sua atenção e que você prestasse atenção no que vai ser dito aqui, principalmente nesse início. Esse texto fala principalmente de duas alianças. Jesus queria mostrar a diferença da antiga aliança, regida pela lei, a codicidade da lei, e a nova aliança que ele vinha trazer, que era as boas novas do Senhor para nós que estamos sobre a face da terra. Aleluia. Porque na velha aliança, quando se falou desse jejum, os homens jejuavam por determinação, por obrigação, e era mostrado às pessoas que eles estavam de jejum pela maneira que eles se expressavam, semblante triste, né? E triste, humildade e jejum. Por isso que a Bíblia diz para Jesus: não faça feito os fariseus que jejuam nas praças para se mostrar aos homens, né? Que mostra seu rosto entristecido. Eles faziam assim, era isso que eles faziam. E os discípulos de João e os fariseus viviam nessa lei, na caducidade da lei. E por isso, amados, quando indagaram Jesus, disseram: mestre, nós jejuamos. Os discípulos de João, os fariseus e os seus discípulos não jejuam. Por quê? Jesus queria mostrar, disse: olha, chegou as boas novas, chegou uma nova história. Aleluias. É uma nova aliança. O que Jesus veio trazer, meu irmão, foi um evangelho de novidade, diferente. Na caducidade da lei, os homens queridos eram obrigados e faziam um ritualismo, colocavam pano de saco, rasgavam as vestes, jogavam cinza sobre a cabeça. Eles estavam mais preocupados em mostrar ao sacerdote e aos homens. Mas agora, Jesus, o Senhor, veio buscar um remanescente que adorasse a Deus em espírito e verdade, que pudesse ter na sua vida, plantada a adoração a Deus por meio das suas atitudes, não mais por obrigação, não mais por determinação da lei, porque a Bíblia diz, meu irmão, que a lei só nos fez conhecer as nossas transgressões, mas a graça nos trouxe liberdade para adorar a Deus. Glória a Deus. Santo Deus de glórias. Então o que Jesus queria mostrar nesse texto era isso. Eu achei interessante esse texto e fiquei namorando ele, porque eu sabia que Deus tinha algo para dizer para você nesses 3 dias e nessa noite também, para que Ele pudesse te mostrar que você tem a oportunidade de estar vivendo o melhor tempo que a igreja, que o povo de Deus viveu sobre a terra, que é o tempo da graça, onde o homem não precisa mais de um sacerdote para levar o seu sacrifício, a sua adoração.
17, abre lá, eu quero que vocês leiam comigo. 2 Coríntios 3, 17. Um texto interessante. Aleluia. Pastor, porque eu sei o seu não cita de cor, eu sei, mas eu não quero, não. Eu quero que você leia. Eu quero que você participe comigo. Presta bem atenção. Aleluia. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Preste atenção. Antes, na antiga aliança, os homens não tinham Espírito. Eita, glória a Deus. Os homens não tinham Espírito em si mesmos. O Espírito é derramado em alguns, os capacitando para alguns fins, algumas obras que eles iam fazer. Mas agora, nessa nova aliança, Jesus iria derramar o Espírito de vida, o Espírito que leva o homem a ter comunhão com Deus, que faz cada homem um sacerdote para apresentar a sua adoração, para apresentar o seu sacrifício, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. E o que ele disse? Olha, o Senhor é o Espírito. E onde é o Espírito, aí a liberdade. Presta atenção, vamos para Gálatas 5. Lá em Gálatas 5 é interessante o que a Bíblia diz, queridos. Eu queria chamar a tua atenção para Gálatas 5, versículo 1. Por que não mais da conocidade da lei? Por que não mais sobre o jugo da lei? Por que não mais por obrigação, por imposição de homem? Mas na liberdade, presta atenção. A Bíblia diz aqui, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Olha o que é que Paulo diz aqui. É o Paulo, ele dizendo: vos digo que se vos deixar circuncidar, de nada vos aproveitará. De novo, testifico: todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos decaíste. Só até aí. Querido, quando eu venho para Cristo, quando eu recebo essa liberdade, a nova aliança nos trouxe uma maneira de adorar a Deus com amor, não mais por dever, mas por amor. Porque esse Deus nos conquista, nos atrai, nos chama para si, nos dá a graça de podermos estar livres na sua presença. E Paulo diz: olha, Deus libertou vocês para a liberdade, Gálatas, mas se vós vos deixar de circuncidar de novo pela lei, voltar ali, vocês estão decaídos de Cristo, porque Cristo não tem nada a ver com a antiga aliança mais. A antiga aliança, meu irmão, ela agora serviu de que? A Bíblia diz que a lei nos serviu de aio, de condutor, de vigilante, para nos trazer a graça, para nos apontar a graça. Era necessário que tivesse a lei. Para quê? Para que os homens pudessem enxergar a vida de Cristo numa graça tremenda, libertando o homem daquele jugo, daquele dever, daquela obrigação, e agora colocando o espírito de adoração na sua vida, o chamando para celebrar na presença dele, para ter liberdade em todo lugar. Não precisaria mais que os homens subissem de suas aldeias, de sua cidade, a um templo onde o sacerdote queimaria incenso, mataria novilhos e emularia agora o sacrifício. Não, por quê? Porque agora Cristo, o Cordeiro vivo, estava ali, e ele seria o sacrifício último por todo o pecado, e ele na sua carne ia cancelar a lei em forma de mandamento, e agora colocar uma lei que provém de fé. A Bíblia diz que pela fé, presta atenção, Romanos 5 diz, olha, que nós somos libertos. Até aquela Romanos 5, para você entender o que a Bíblia diz, queridos. Canta, lavassuri, canta, lavaná. Diga: eu sou livre. Eu sou livre Para adorar a Deus. para adorar a Deus. Diga: eu não preciso mais Eu não preciso de mais sacerdotes que sacrifiquem por mim. de sacerdote
entrou na cruz do Calvário, o véu foi rasgado de cima a baixo. E aquele entendimento que existia entre o homem e Deus, que precisava de um sacerdote que o representasse diante de Deus, acabou. Agora, sabe, cada um de nós somos o que diz Pedro, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos nós, por essa fé que temos o Filho de Deus enviado a nós, no sacrifício da cruz do Calvário, no sangue vertido lá na cruz, como pagamento pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, o sacrifício de Jesus aceito por nós, nos faz, meu irmão, livres para entrar com livre acesso na presença de Deus e permanecermos firmes. Por isso que Paulo disse: se vocês vos deixarem circuncidar de novo, escravizar de novo, decaísse de Cristo, vos afastasse, vos separasse de Cristo, e você não tem mais nada com Ele. Por isso, querido, essa aliança que muitos até hoje tentam colocar no coração da igreja, tentam fazer com que a igreja venha seguir obrigações passadas, regimes antigos, ditaduras de homens se dizendo sacerdotes, como eram os fariseus, querendo tirar a liberdade da igreja se expressar e adorar, querendo cancelar a multiforme graça do Senhor. Eu ontem ainda falava com a minha esposa, meu irmão, que cada igreja, cada ministério que Deus deixou da sua igreja na terra tem uma característica. Eu até citei o braço forte, lida com jovens, a Assembleia de Deus, uma área, o Deus amor de uma maneira, outros com família. Por quê? Porque são partes do corpo da igreja que Deus usa em cada área para formar o seu grande corpo que o adora, e Ele possa mostrar a sua multiforme graça aos homens. Sem a graça, sem a lei ser anulada, não teríamos essa liberdade de adorar a Deus, porque a lei dizia: olha, tem que ser assim, assim, assim e assim. Mas Cristo disse: olha, eu busco aqueles que me adoram em espírito e verdade, com graça, com gratidão no seu coração. Por isso nós temos que entender que a antiga aliança passou. E até se alguém queria me convencer que a lei não tinha sido anulada, eu digo: não, querido, não é que anulou. Jesus não veio, cumpriu ela por nós. Eles só não vinham, sabe, para cancelar, não vinha para cumprir. Ele cumpriu. E depois que ele cumpriu, ele nos libertou do jugo da lei. Porque pela lei, eu quero dizer para você, ninguém seria salvo. Porque para ser salvo, tinha que cumprir todos os requisitos da lei. E nenhum homem era capaz de cumprir todos os requisitos da lei 100%. Mas eu quero dizer para você, em Cristo, na liberdade, em Cristo, na libertação que Ele nos fez, na nova aliança, mesmo homem que cai, Cristo diz assim: até 7 vezes cairá o meu justo, mas não ficará prostrado, porque eu sou poderoso para erguer. Mas na lei, o homem que caísse era condenado, perdia a sua salvação. Por isso a igreja, o ser humano necessitava dessa nova aliança, desse novo vínculo com Deus, na presença dele. Por isso digo: eu recebo. Eu recebo. E faço parte. Da nova aliança. Onde Cristo me libertou. E eu não vou deixar mais. Me circuncidar. Sabe o que você está dizendo? Eu não vou deixar mais. Está obrigado a nenhuma lei. Né? Eu até acho engraçado quando fala lei dos crentes. É porque antigamente as pessoas tinham essa colocação mesmo. Em algum interior ainda se diz a lei dos crentes, né? Mas nós não vivemos uma lei. Nós não somos uma religião. Eu já tenho falado aqui, eu tornei repetir, queridos. Se você se julga um religioso, eu estou dizendo que você está enganado. Você vive uma fé genuína em um Deus verdadeiro. A Bíblia diz: ó, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obra, é pela fé. É pela fé. Deus. É isso que Jesus fez. Que a Bíblia diz: todo aquele que crê em Deus, em Jesus Cristo, como seu Salvador e Senhor, esse será salvo. Ele diz: todo aquele que cumprir a lei de Moisés,
mérito seu que você foi salvo. Tudo que você teve que fazer, Ana, foi aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluias. Quantos aceitaram o sacrifício de Jesus Amém, na cruz do Jesus. Calvário? Glória a Deus. Quantos creem, querido? Olha, isso é muito importante que você está respondendo agora. Que o que ele fez foi suficiente para te salvar. Diga amém. Amém. Porque muita gente ainda, pensando que está debaixo da antiga lei, está pensando que é o seu sacrifício que vai fazer com que ele seja salvo. Querido, preste atenção. Por mérito nenhum do homem, ele seria salvo. Não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras de homem nenhum, de coisas que nós façamos por mais perfeita, para que ninguém se glorie dizendo eu fui salvo pelo meu esforço. Você é salvo porque Cristo derramou o seu sangue puro na cruz do Calvário, pagando o preço, cancelando, como diz Colossenses 2,14, o escrito de dívida que constava contra nós, porque nós devíamos a Deus, porque pelo primeiro Adão todos nós decaímos da glória, da graça de Deus, mas no segundo Adão, que é Cristo, todos que quiserem, aí já não é todos que quiserem serão restituídos à aliança com Deus por meio de Cristo Jesus. Querido, se prega evangelho de todo tipo na face da terra. Os homens parecem que estão cegos quando que a Bíblia diz. Se brigam por doutrinas de homem. Querido, veja bem, Jesus não está amarrado a essas coisas. A tua adoração não está presa a isso. Jesus quer que você o adore em espírito e verdade, que você receba esse novo dele na tua vida. Sabe? Glória a Deus. Quantos crentes estão vivendo aí? Tem pessoas aqui que foram de igreja assim, debaixo de um capricho, sabe? Amarrados, algemados, proibido de ter a liberdade de dançar para adorar. Se dizia que dançar na igreja era pecado. Queridos, amados, eu não sou servo de Moisés, eu sou servo de Jesus Cristo, da nova aliança. Eu fui comprado por um sangue precioso vertido na cruz. Eu aceitei ele. A Bíblia diz que Gálatas 5:1, para me libertar de ele me libertou. E eu, Vladimir, não vou me deixar novamente circuncidar. Eu vou seguir na liberdade do Espírito, adorando, glorificando, bendizendo meu Deus, porque ele me salvou para isso, para que eu tivesse a liberdade de adorar, de falar para o mundo, de ser salvo e de poder estar livre para adorar ele em espírito e em verdade. Aleluia. Vou dizer, se você quiser um evangelho de imposições, que você tem que servir a Deus, obrigado, aqui nessa igreja você não vai achar. Não estou desmerecendo nenhuma outra igreja, mas aqui você não vai achar um evangelho que te obriga. Não. Deus não quer a tua adoração por obrigação. Ele quer que você seja grato no teu coração a Ele. Ele quer que você o ame. Ele não quer que você venha para a igreja obrigado, não. Ele quer que você venha para a igreja que você tenha liberdade. Como disse o salmista, sabe, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Quando eu venho para a igreja, mas eu vou para a igreja porque tem que ir. Se for assim, querido, eu vou dizer, você está só vindo para a igreja. Agora, se você disser assim, hoje é dia, eu vou louvar o meu Deus, vou bendizer o meu Deus, porque a tua adoração é aceita, a glória de Deus se manifesta e a tua vitória é certa por meio de Cristo Jesus, que te amou primeiro. Aleluia! Glória a Deus. Santo. Sabe? Eu lembro que eu estava conversando com um grupo de crentes uma vez, e na alegria disse, pastor, o senhor é muito legal, todo mundo, aquela liberdade, brincando, sorrindo, e eu no meio daqueles crentes alegres, de repente alguém disse, o pastor, meu pastor, mudou, e o pastor foi chegando e eu fiquei parado sem entender. Meu pastor disse, a paz do Senhor, irmãos. Eu disse, a paz, pastor. Eu falei, meu Deus. Naquele dia eu dobrei meu joelho, eu estava em cima do monte. E eu falei, Deus, que o Senhor tem esse chamado de pastor. Não era pastor ainda, eu era missionário, eu fazia obra lá em Planaltina, pastor, na época. Era chamado pastor, mas ainda não era ungido. E interessante que eu digo, Senhor, se um dia o Senhor me chamar mesmo para dirigir a igreja,
ensinar comigo. Eu quero, quando eu chegar no lugar, elas fiquem alegres, se sintam satisfeitas, porque, Senhor, o teu evangelho é um evangelho de liberdade, não de jugo. A Bíblia diz, meu irmão, que a unção de Deus quebra os jugos. Aí ele diz, tira o peso. Se eu tenho que seguir na igreja onde o pastor é um terrorista, me põe medo. É um ditador feito aquele lá da Coreia do Norte, misericórdia. Sabe? Que eu perto dele eu tenho que respirar 200 vezes antes de falar. Meu irmão, eu não vou ser crente nunca. Eu não ia ser crente nunca. Nunca! Mas tem pessoas que ainda estão até hoje debaixo da antiga aliança, obrigados, subjugados, porque não conhecem a palavra. Por isso que a Bíblia diz: o meu povo peca, erra, porque não conhece a palavra, porque o sacerdote tem negligenciado ensinar a verdade. Deus quer que você abra o teu coração, a tua mente, para entender a palavra dele, receber o novo dele. Ele quer que você venha servi-lo com alegria, Senhor, com prazer, com satisfação, meu irmão. Não é amarrado só porque você precisa, não. É porque você tem satisfação de adorar a Deus, de dançar. Por isso que eu quero aos meninos que vieram aqui com alegria, com satisfação, fazer o seu melhor para Deus, cantar. O Pedro, a Andressa, outros cantaram. Porque você tem que fazer isso porque você ama adorar a Deus, porque você tem prazer. E foi isso que Cristo fez por você. Ele te tornou livre, Diana. Ele te fez livre. Sabe, eu não gosto de ligar para ninguém. Por que você não veio da igreja? Não, até posso perguntar por questão de ética. A pessoa não veio como um pastor. Meu dever é pelo menos preocupar. Porque de repente aconteceu alguma coisa, eu posso ajudar. Por isso que eu pergunto, querido. Eu não pergunto para ninguém para obrigá-la a estar aqui, não. Porque se for para mim te obrigar a estar aqui, é melhor que você não venha. Fique em casa. Eu prefiro. Porque Deus não vai receber a tua adoração. Deus não vai receber o teu louvor. Obrigado. Quando eu ligo, quando eu pergunto, quando eu visito, é porque se tem algum problema eu posso ajudar. Mas nunca pensei, vou na tua casa te cobrar. Eu fiquei impressionado naquele dia que aquele pastor, quando chegou, ele conseguiu, sabe, paralisar aquelas pessoas, como fosse um dardo, paralisando. Tchum. E ele chegou, parou do lado, não olhou na cara de ninguém. A paz do Senhor, irmãos. Eu falei, o Conde Drácula chegou. Vamos chegar à aparência dele. Sabe, irmão, não transmitia alegria, não transmitia a graça, não transmitia a liberdade do Espírito Santo. Ele era um opressor. E aquelas ovelhas, Pai do Senhor, sabe, saiu falando, Pai do Senhor. Eu falei, meu Deus, cadê aquele povo alegre que estava aqui comigo? Cadê aquele povo que estava feliz, te adorando, sorrindo, glorificando pelas suas bênçãos? Que o povo, antes dele chegar, os irmãos estavam contando os testemunhos e dando glória a Deus. E a gente orava, contava testemunho e alegria naquele grupo ali. Quando aquele homem chegou, aquelas pessoas tiveram nem ação de orar. Eles não levantavam sua voz para adorar com liberdade. Eles começaram a orar pelos cantos, irmão Vanderlei, sabe como? Jesus quer os varões orem na praça pública, com varão, com mãos erguidas, dando glória a Deus, com liberdade. Que aliança você está servindo a Deus? Você recebe essa nova aliança, porque você está no tempo dela, não tem como voltar mais. Glória a Deus. Como alguns querem voltar e querem permanecer ainda dessa maneira. Como é que você encontra o seu irmão? Você faz tempo? Ou você quer o pastor Vladimir, o pastor faz tempo, que entra no corredor do meio, chega cedo, se esconde ali dentro e sai dali direto para o povo para pregar? Vai, Senhor, igreja. Amados, um dia disseram para uma ovelha minha, esse pastor de vocês alegrinho, né? Digo, lógico. O Espírito Santo habita no meu coração. Aleluias. E onde há o Espírito de Deus, Oh, glórias. 2 Coríntios 5, 17, 3, 17, aonde há o Espírito Santo de Deus, há o que, igreja? Liberdade. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. E eu não recebo Eu não recebo
será um jejum buscando um fortalecimento e edificação espiritual. Vai ser uma consagração da sua própria vida, não para mostrar para os outros um jejum, não para mostrar para os outros uma religiosidade. A coisa que mais Jesus combateu na face da terra foram os religiosos. E será possível que o povo não vê isso? Jesus, que ele mais combateu foram os religiosos. Ele queria um povo diferente, um povo que não tivesse escravizado, um povo que se... Eu imagino Jesus, se ele chegasse aqui e visse as meninas aqui andando e dançando, eu imagino até Jesus bailando junto, adorando Deus lá também, se ele estivesse na terra ainda caminhando como homem. Eu imagino Jesus, quando foi convidado naquela festa em Caná da Galileia, naquele casamento, ele foi alegre. Quando ele viu que as pessoas não tinham mais vinho, quer dizer, não tinha mais a alegria da festa, é isso que simboliza aquele tempo, ele cuidou rapidamente de restituir a alegria. Você imagina quantas festas o povo de Israel fazia por ano para celebrar o seu Deus, mesmo na antiga aliança? Se na antiga aliança Deus gostava de um povo festivo, imagina agora que Deus te deu liberdade de adorar, de glorificar, de bendizer o nome dele, que ele colocou dentro de você o Espírito que te liberta, o Espírito que te dá alegria, o Espírito que te dá vida, o Espírito que te dá comunhão com ele todos os momentos. Imagina agora como você tem que adorar a Deus. Oh, glória! Então o que Jesus está dizendo para você nesse congresso é isso. Você faz parte da graça. Você vive, como diz Hebreus 10:38, pela fé. O meu justo vai viver pela fé. Se ele recuar da fé, não deve crer. É isso que quer dizer a mesma coisa lá em Gálatas 5, quando Paulo diz assim: eu, Paulo, vos digo, se vocês decaírem, deixando circuncidar e decaírem, vocês vão decair em Cristo. Vocês vão abandonar a fé. Vocês vão abandonar a liberdade que eu dei a vocês e vão se algemar novamente. E Deus não quer crente algemado. Deus quer crente livre para adorá-lo. Deus quer crente livre para exaltá-lo. Jesus quer crente livre para bendizer, livre com alegria, com satisfação. Jesus não quer você obrigado. E um rapaz, quando fez 15 anos de idade, ele virou para a mãe, numa reunião de família, e disse: mãe, pai, eu posso falar? E o pai se encheu de orgulho: meu filho vai falar alguma coisa da Bíblia aqui, né? Já que estamos num culto de família. Ele disse: o senhor disse que a gente tem liberdade para falar, eu posso falar? Ele disse: pode. Eu não quero ser mais crente. O pai dele passou mal, não tremeu. Porque eu nunca pude escolher. Vocês sempre disseram que eu tinha que ser crente na marra. Eu não quero ser crente, não. Eu não quero ser crente, não. E o pai disse: mas meu filho, você é servo de Deus. Ele disse: o senhor escolheu por mim, não fui eu que escolhi. E o pai começou a passar mal, a mãe também disse: não, o senhor não me ensinou que eu deveria servir Jesus por amor. O senhor sempre pôs, o senhor sempre me obrigou a ir para a igreja na marra. O senhor sempre não me mostrou a liberdade de adorar a Deus. Sabe como eu criei? O Joel já veio morar comigo, já é um rapaz. Mas quando chegou aqui também ele aprendeu isso, a liberdade de adorar a Deus. Sabe como eu criei Gabriel desde pequenininho? Preste bem atenção. Meu filho, você ama acima de tudo Deus, Jesus Cristo. Você tem que dar a Ele o teu amor, a tua adoração. É Ele que reina sobre você. Antes de amar papai e mamãe, você tem que aprender a amar primeiro Jesus. Eu ensinei ele a ter a liberdade de adorar a Deus. Ser livre para adorar a Deus. E esse rapaz colocou os pais no canto da parede e disse: olha, eu não quero mais ser crente. Já que o senhor disse que eu tenho liberdade de falar, eu estou expressando para o senhor a minha vontade. Eu sou um crente triste, angustiado. Sabe por quê? Porque ele não tinha liberdade do Espírito Santo. Ele disse desde pequeno. Eu lembro que eu tinha 5 anos. Eu queria brincar. Minha mãe gritava que eu não podia sujar a gravata, nem o terninho, nem o sapato. Tinha que estar de terninho, amarrotado assim, igual o robôzinho. E a criança querendo brincar, e a mãe obrigava. A mãe achava lindo, mas o menino não se sentia bem.
Bíblia é diferente, ensina a criança no caminho. Ensinar não é impor. Ensinar é inculcar a criança, é mostrar a ela com o teu exemplo, com o teu amor, com a tua liberdade de adorar a Deus, fazer ela ter prazer de vir para a igreja. Eu vi muitas vezes ele ficar bem inferno, dizendo: meu filho quer ficar em casa, não quer ir para a igreja. Tremendo de frio, mas meu filho está dizendo: não quero ir para a igreja, Jesus me cura. Que aprendeu a amar a igreja. Trabalha, estuda, quando chega cansado, já chega, às vezes não troca nem de roupa, correndo para vir para a igreja. Deixa ele ir para a academia que ele gosta, vai depois do culto aqui. Ele vai para a academia que ele faz depois do culto para vir para a igreja. Até hoje, Pai, agora no nome de Jesus. Estou exaltando meu filho, não, estou exaltando a Deus. Me deu a graça de poder ensinar o meu filho a adorar por amor, não por obrigação, não por imposição. É isso que Deus quer, que as pessoas o adorem na liberdade, sabe, Rodrigo? No amor, escolhendo. Por isso que quando alguém diz assim: pastor, você é na igreja, não vai na paz de Deus. Porque a pessoa tem que ser livre para escolher até onde quer congregar. Você não é obrigado a estar aqui. Você tem que estar aqui se você sente prazer. Se você ama estar aqui nessa congregação. Aleluia. Nessa parte do corpo. Se for por obrigado, teu passo está liberado. Vai na paz do Senhor. Não precisa nem vender, está liberado. Isso que Jesus queria dizer. Disse: não, eles não jejuam, porque o noivo está aqui. A nova aliança. Aleluias. Vai chegar um tempo que eles vão precisar jejuar, porque eles só não podem confundir, misturar a antiga aliança, a antiga religiosidade com a fé que eu vim trazer agora, porque senão vão se romper, não vão combinar, não vai dar certo, como o udre novo e o vinho velho, ou o vinho velho e o udre novo, seja lá como for, não vai combinar. Tudo agora é novo. Por isso que ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As tuas antigas religiões ficaram para trás, os teus antigos conceitos de vida ficaram para trás, e você é uma nova criatura. Aleluias. É por isso que Efésios 4, a partir do versículo 23, diz assim: fazei morrer o velho homem, 22, criado segundo a mentira, o engano, e revestai do novo homem, criado segundo a verdade, segundo a palavra de Deus, o novo homem. Durante muito tempo os fariseus tentaram lutar com Jesus para manter o povo numa religiosidade. Por que come o seu mestre? Um texto um pouco antes do que nós lemos. Por que come o vosso mestre com pecadores e publicanos? Por quê? Porque, queridos, para você ter ideia, um judeu nem entrava na casa de uma pessoa que não fosse judeu. Nem entrava. Quando a nova aliança veio, Jesus ordenou: vai primeiro aos filhos perdidos da casa de Israel. Pelo endurecimento do coração do povo de Israel, foi que a palavra de Deus se estendeu aos gentios. E aí vem o que diz João, primeiro versículo 13: mas a todos quanto receberam, deu direito de ser feito filho de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Mudou tudo. Né? E eles estavam no monte, é que eu digo para vocês. Aí eu vi um bocado de crente da antiga aliança. Um irmão que vinha vestido de uma roupa talada, vestido amarrado com uma corda pela cintura, com um cajado na mão, Rodrigo, lá na Coca-Cola, Rodrigo, descendo. Imagina a cena. E 8 sacerdotinhos atrás, tudo vestido de pano de saco. As mulheres com um pano na cabeça e os irmãos sem pano. E foram descendo e passaram por mim assim. Eu falei: eu sei que Jesus tem poder. Eu não podia perder a oportunidade. Vocês me conhecem. Ele está amarrado. Pega a tua bagagem e sai de perto de mim, que essa lei antiga. E eles desceram por lá no meio do mar, irmãos, e o sacerdote levantava o cajado e falava algumas coisas, e eles começavam a gritar lá. Eu falei: meu Deus. E o Senhor, se vier para lá de cá, eu vou pegar o primeiro porreiro que eu achar aqui nessa cidade, eu quero cometer o poder. Queridos, em nome de Jesus, o que é aquilo, amados? Sabe por quê? Porque
Porque ainda existem pregadores da antiga aliança algemando os crentes, obrigando. Por isso que tem crente que tem duplicidade de vida. Por quê? Na igreja ele é uma pessoa, em casa ele é outra. Eu duvido que algum de vocês me encontrar na rua vai cortar caminho. Vocês vão cortar caminho para mim, para perto de mim, eu tenho certeza disso. Mas e aí, pastor, pai do Senhor? Amém, irmão, glória a Deus, aleluia. Eu duvido, só se você estiver fazendo uma coisa muito terrível que até Deus duvida, como diz o pessoal aí fora, né? Vocês estão entendendo o que Jesus está falando? O novo de Deus na vida de vocês. Aleluias. Você tem liberdade, queridos. O Espírito Santo. Pare de ser escravo. E ainda tem daquele, se você sair da minha igreja, você vai para o inferno. E o Rodrigo? Se sair da minha igreja, vai para o inferno. Não está debaixo da minha bênção. Meu irmão, a bênção é de Deus. Aleluias. A unção é de Deus. Não existe monopólio de unção. Não existe monopólio de bênção. É de Deus, é liberado sobre todos aqueles que estão na presença dEle. Você é livre. Agora, lógico, claro, se você quer ter um compromisso com o ministério, isso, a Bíblia diz, não deixemos de congregar, como é costume de muito. Onde é que eu me identifiquei? Eu estou feliz aqui? Ah, confessou que é feliz aqui, parece pastor maravilhoso mesmo. Né? Eu digo, pois fique, minha filha. Né? O Pedro já chega sorrindo. Oh, que alegria está aqui, meu pastor. Se você é feliz aqui, amém. Se você é feliz na Assembleia de Deus, amém. Você tem que estar onde você se identifica, onde você tem a liberdade de adorar a Deus, em espírito e em verdade. Glória a Deus. Eu nunca impus para meus filhos. Eu nunca disse a Israel que ele é obrigado a congregar com a esposa dele, a filha dele, comigo. Se ele quiser congregar no lugar, eu não vou fazer. Eu não vou dizer, não, meu filho, você é obrigado a dizer, meu filho, jamais. Vou dizer, meu filho, vai na bênção, só não deixe de congregar. Vou sentir, claro, meu filho. Mas nunca obrigado, eu não quero. Eu quero que você adore a Deus nesse lugar com liberdade. Aleluia. Você adora a Deus nesse lugar, meu irmão. Sabe? Regido pela fé, na nova aliança. É por isso que até quando eu tiro a oferta, eu digo, olha, irmão, se for obrigado a oferta, se for pressionado, não entrega não. Porque a própria palavra de Deus já, sabe? Ele ama quem dá com alegria. Não sou eu, pastor, que vou te obrigar a ofertar. Dizimar é com alegria. Se for obrigado, é melhor não dar, porque não vai servir para você, vai servir para a igreja usar o dinheiro, vai usar, mas não vai voltar como bênção sobre a tua vida. Se for obrigado, não, eu sou bem sincero. Se você está fazendo obrigado, mude o seu coração, pare. Porque para fazer as coisas para Deus, tem com liberdade. A Bíblia diz, ó, sede fervorosos, sede livre de espírito, servindo ao Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Na alegria. Então é isso que Jesus está me explicando para aquele povo. Uma nova aliança, um diferente, sem a imposição da lei. A lei teve o seu papel, nos trouxe até a graça, mas agora todo que regia a lei, os costumes da lei ficaram, e eu agora sirvo a Deus em novidade de vida.